Capítulo 27 de Números. E chegaram as filhas de Zelofeade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José. E estes são os nomes de suas filhas: Macla, Noá, Ongla, Milca e Tirza. E puseram-se diante de Moisés, e diante de Eleazar, o sacerdote, e diante dos príncipes de toda a congregação, à porta da tenda da congregação, dizendo: Nosso pai morreu no deserto, e não estava entre as congregação dos que se congregaram contra o Senhor, na congregação de Cora, mas morreu no seu próprio pecado, e não teve filhos. Por que se tiraria o nome de nosso pai do meio da sua família? Porquanto não teve filhos, dá-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. E Moisés levou a sua causa perante o Senhor. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: As filhas de Zelofeade falaram retamente. Certamente lhes dará possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e a herança de seu pai farás passar a elas. E falarás aos filhos de Israel, dizendo: Quando alguém morrer e não tiver filho, então fareis passar a sua herança à sua filha. E se não tiver filha, então a sua herança dareis a seus irmãos. Porém, se não tiver irmãos, então dareis a sua herança aos irmãos de seu pai. Se também seu pai não tiver irmãos, então a sua herança dareis a seu parente, aquele que lhe for mais chegado da sua família, para que a possua. Isto aos filhos de Israel será por estatuto de direito, como o Senhor ordenou a Moisés. Depois disse o Senhor a Moisés: Sobe este monte, Abarim, e vê a terra que tenho dado aos filhos de Israel. E havendo-a visto, então serás recolhido ao teu povo, assim como foi recolhido teu irmão Arão. Porquanto rebeldes foste no deserto de Zim, na contenda da congregação ao meu mandado de santificardes nas águas diante dos seus olhos. Estas são as águas de Meriba, de Cádiz, no deserto de Zim. Então falou Moisés ao Senhor, dizendo: O Senhor, Deus dos espíritos de toda a carne, ponha um homem sobre esta congregação, que saia diante deles, e que entre diante deles, e que os faça sair, e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Então disse o Senhor a Moisés: Toma para ti a Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito, e põe a tua mão sobre ele, e apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, e dá-lhe mandamentos aos olhos deles, e põe sobre ele da tua glória, para que ele obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. E se pôra perante Eleazar, o sacerdote, e qual por ele consultará, segundo o juízo de Urim, perante o Senhor, conforme o seu dito. Sairão, e conforme o seu dito entrarão ele e todos os filhos de Israel, com ele e toda a congregação. E fez Moisés como o Senhor lhe ordenara. Porque tomou a Josué e apresentou-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, e sobre ele pôs as
mãos e lhe deu mandamentos, como o Senhor ordenará pela mão de Moisés. Capítulo 28 de Números. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Dá ordem aos filhos de Israel e dize-lhes: Da minha oferta do meu manjar para as minhas ofertas queimadas do meu cheiro suave tereis cuidado, para mas oferecer o seu tempo determinado. E dir-lhe-ás: Esta é a oferta queimada que oferecereis ao Senhor? 2 cordeiros de 1 ano, sem mancha, cada dia em contínuo holocausto. 1 cordeiro sacrificarás pela manhã, e o outro cordeiro sacrificarás de tarde. E a 10ª parte de 1 efa de flor de farinha em oferta de manjares, misturada com a 4ª parte de 1 hin de azeite moído. Este é o holocausto contínuo, instituído no monte Sinai, em cheiro suave e oferta queimada ao Senhor. E a sua libação será 4ª parte de 1 hin para 1 cordeiro no santuário. Oferecerás a libação de bebida forte ao Senhor, e o outro cordeiro sacrificarás de tarde, como a oferta de manjares da manhã, e com a sua libação o aparelharás em oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Porém, no dia de sábado, 2 cordeiros de 1 ano, sem mancha, e 2/10 de flor de farinha misturada com azeite em oferta de manjares, com a sua libação. O holocausto é do sábado, em cada sábado, além do holocausto contínuo e a sua libação. E nos princípios dos vossos meses oferecereis em holocausto ao Senhor 2 bezerros e 1 carneiro, 7 cordeiros de 1 ano sem mancha, e 3/10 de flor de farinha misturada com azeite, em oferta de manjares para 1 bezerro, e 2/10 de flor de farinha misturada com azeite, em oferta de manjares para 1 carneiro, e 1/10 de flor de farinha misturada com azeite, em oferta de manjares para 1 cordeiro. O holocausto é de cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. E as suas libações serão a metade de 1 hin de vinho para 1 bezerro, e a 1/3 parte de 1 hin para 1 carneiro, e a 4ª parte de 1 hin para 1 cordeiro. Este é o holocausto da lua nova de cada mês, segundo os meses do ano. Também 1 bode para expiação do pecado ao Senhor, além do holocausto contínuo, com a sua libação se oferecerá. Porém, no 1º mês, aos 14 dias do mês, é a Páscoa do Senhor. E aos 15 dias do mesmo mês haverá festa. 7 dias se comemorarão, põe a osmos. No 1º dia haverá santa convocação. Nenhuma obra servil fareis, mas oferecereis oferta queimada em holocausto ao Senhor, 2 bezerros e 1 carneiro, e 7 cordeiros de 1 ano, servos eles sem mancha. E a sua oferta de manjares será de flor de farinha misturada com azeite. Oferecereis 3/10 para 1 bezerro e 2/10 para 1 carneiro. Para cada cordeiro oferecereis cordeiros e 1 bode para expiação do pecado, para fazer expiação por vós. Estas coisas oferecereis além do holocausto da manhã, que é o holocausto contínuo. Segundo este modo,
Cada dia oferecereis, por 7 dias, o manjar da oferta queimada em cheiro suave ao Senhor. Além do holocausto contínuo, se oferecerá isto com a sua libação. E no 7º dia tereis santa convocação, nenhuma obra servil fareis. Semelhantemente, tereis santa convocação no dia das primícias. Quando oferecerdes oferta nova de manjares ao Senhor, segundo a vossa festa das semanas, nenhuma obra servil fareis. Então oferecereis ao Senhor por holocausto, em cheiro suave, 2 bezerros, 1 carneiro e 7 cordeiros de 1 ano. E a sua oferta de manjares de flor de farinha misturada com azeite, 3 décimas para 1 bezerro, 2 décimas para 1 carneiro. Para cada cordeiro, 1 décima, para cada um dos 7 cordeiros, 1 bode, para fazer expiação por vós. Além do holocausto contínuo e a sua oferta de manjares, os oferecereis. Servos-ão eles sem mancha, com as suas libações.